E hoje a gente vai falar de produzir de forma licenciada, de licenciamento ambiental. E aí quem já me acompanha há mais tempo pode até olhar assim para mim e falar assim, jogar o telefone para o lado. Espero que vocês não façam isso, tá? Mas você pode jogar o telefone para o lado e falar assim, de novo essa conversa de licenciamento ambiental, Paulo? De novo? Como é que eu posso produzir de forma tranquila, tendo renda na minha piscicultura, se eu estou produzindo de forma ilegal? Não adianta eu ficar aqui falando para vocês 10 dias, 20 dias, 30 dias, não adianta eu ter curso para ensinar você a produzir peixe da maneira correta, não adianta eu oferecer curso para você fazer o manejo alimentar da maneira correta, fomentando isso de forma ilegal. Como é que eu vou fomentar, como é que eu como técnico, como é que eu como produtor vou fomentar o desenvolvimento de uma atividade de maneira ilegal? Contra princípios de moralidade e de segurança alimentar. Aí não tem como, aí não vai para frente, aí você não ia estar me ouvindo aqui, você não ia estar me assistindo, você não ia estar me acompanhando. Então eu não poderia jamais fomentar o desenvolvimento da piscicultura, atingir meu objetivo, que é daqui 10 anos ter feito parte do crescimento de 30% da piscicultura nacional, se eu fomentar isso de forma ilegal e imoral. Então esse é o meu objetivo. Por isso que eu vou falar novamente de licenciamento ambiental. Vou explicar como é que faz licenciamento ambiental aqui. A gente fez uma maratona só de licenciamento ambiental para piscicultura em Águas da União. Em janeiro foram 13 dias falando disso. Hoje eu vou falar de forma geral da piscicultura, como é que ela acontece o licenciamento ambiental. Por que que eu bato, por que que eu reforço nesse tema de licenciamento ambiental? Porque não é por conta da maioria das pessoas produzirem peixe de forma ilegal que você também tem que produzir. Seja o diferenciado, seja a ovelha dourada ali da família, seja o peixe dourado da família, do grupo, da região, do estado, do país. Produza de forma legalizada. Eu tenho exemplos de alunos que ele estava fazendo a represa dele, né, tirando outorga, tirando licenciamento da represa, não está só construindo. E aí ele foi visitado pela fiscalização, uma multa de 60 mil reais. Ela caiu para 3 mil reais. Por quê? Porque ele já tinha dado entrada no processo de regularização. Se ele não tivesse dado entrada no processo de regularização, era quase 60 mil reais de multa. Você hoje está disposto a pagar 60 mil reais de multa? Você tem 60 mil reais hoje para pagar de multa, se você está produzindo peixe hoje, né? Você tem esse dinheiro? Fala aí para mim, se você tem 60 mil reais de multa para poder pagar. E tem alunos aqui que viram, ou ele falando isso aqui para mim. Então pode até confirmar aqui se eu estou inventando, ou se eu estou aumentando. Ele falou lá para todo mundo, olha, não sei se era 60, 50 mil reais de multa, mas que seja 60 mil. E caiu para 3, por quê? Porque ele já tinha os protocolos. Então ele demonstrou, né, aquele bom senso, demonstrou interesse em regularizar a atividade dele. E por isso que foi quebrado essa multa para 3 mil reais. Olha que coisa, né? 3 mil reais era acessível para ele poder pagar. 3 mil reais às vezes não é acessível para alguns de vocês pagarem. Mas enfim, não é porque a maioria, né? Não vou dizer todo mundo, porque não é todo mundo mesmo. Não é porque a maioria está produzindo de forma ilegal que você também vai produzir. Não é porque todo mundo pula no buraco que você também vai pular, né? Até porque uma hora ou outra vai chegar a fiscalização e vocês sabem que eles vão cumprir o trabalho deles. Eles vão te apresentar a notificação, vão te multar, vão fazer o trabalho deles, e está tudo certo, porque eles estão fazendo o trabalho deles. Então não adianta ficar nervoso com fiscalização ambiental, com fiscal ambiental, porque eles só estão fazendo o serviço deles. E se o serviço deles é justamente identificar atividades ilegais, eles vão notificar isso. Você vai receber essa notificação. E você vai sim ter uma dor de cabeça muito grande para poder responder isso, se você não tiver pelo menos o seu protocolo de pedido de licenciamento ambiental, tá certo? Vantagens para o piscicultor. Tem um vídeo meu aqui nas redes sociais explicando quais são as vantagens para o piscicultor licenciar. Eu deixo disponível para poder explicar isso aí para você. Então é o quê? Emissão de nota fiscal, comprovação de origem do pescado, acesso a linhas de crédito com juros subsidiados, atendimento ao mercado cada vez mais exigente no que se refere à preservação ambiental. O mercado europeu não compra peixe do Brasil, vou dar um exemplo, não compra peixe do Brasil se ele souber que aquele peixe ele foi produzido de forma ilegal. Ele não compra. Por quê? Porque ele sabe que aquilo é uma atividade que não está contribuindo em nada com o setor. Então ele não quer fomentar esse tipo de atividade. Simples assim. E tem gente aqui no Brasil também que, se for comprar, de onde que é esse peixe?
Ah, é de um produtor, tem licença? Não, então não vou comprar, eu não sei que condição que esse peixe foi produzido. Se não tem fiscalização nisso daí, como é que eu posso comprar e garantir o peixe que eu vou fornecer para meu filho, para minha filha? Não dá, não entra, o mercado está muito exigente quanto a isso. E acessar questão de mercados, né, institucionais, municipais, estaduais ou federais, são as vantagens que tem para o piscicultor licenciar a atividade dele. E encostar a cabeça no travesseiro à noite e saber que você está tranquilo. Que pode chegar a fiscalização que for, que não vai te acusar de nada, não vai apontar o dedo para você e falar assim, ó, você está agindo como um criminal. O produtor de peixe, ele já é quase considerado um criminoso, né? Agora imagina se você faz isso de forma ilegal. Aí você é um criminoso mesmo. Aí não adianta nem imaginar, e você já foi comprovado que sim. Então assim, não prejudique a qualidade da piscicultura nacional hoje, a moral da piscicultura nacional hoje, produzindo peixe de forma ilegal, né? Nos ajude a elevar cada vez mais o nome da piscicultura, o potencial da piscicultura no país, produzindo de forma legal, legalizada, com licenciamento. Eu vou falar aqui, a gente sabe que demora licenciamento sair, dependendo da esfera que a gente trabalhar, mas ele sai. Eu posto aqui de vez em quando aqui para vocês os processos de licenciamento que a gente tem que vão sendo entregues mais recentemente. Já postei vários. Eu apresento para os meus alunos alguns desses processos. Eu ensino meus alunos como é que faz isso. Eu oriento os meus alunos como é que faz isso. Né? Os alunos que foram dos nossos cursos, eles têm um atendimento 100% dedicado meu e da minha equipe. Então, assim, o que precisar eu faço junto com eles, inclusive. Né? Basta me chamar, eu estou à disposição. Que profissional no mundo você tem, né? Com a experiência, né, com resultados, que fica à sua disposição para poder te atender da maneira que for. Ontem eu estava até 10h30 da noite conversando com um aluno que pediu ajuda na questão de tanque-rede numa represa, porque ele chegou lá para visitar esse produtor e o rapaz era vendedor de terno, né, para casamento e nunca mexeu com peixe. A hora que ele chega lá na represa do rapaz, tem 15 tanque-rede instalado lá. E aí ele ficou desesperado, ele falou assim, Paulo, é viável? Ele me passou as informações, a gente ficou até 10h30 da noite. Eu fiquei conversando com ele, passando as minhas considerações a respeito desse produtor que ele está atendendo. Aonde que você encontra um profissional que te atende dessa forma? Somente pelo fato de você fazer o curso dele, somente pelo fato de você ser aluno meu, do nosso curso, onde que você encontra um cara que te dá um apoio desse? Somente pelo curso que você pagou. O que a gente oferece aqui, quando eu falo de licenciamento ambiental aqui, de que eu faço isso junto com você, é porque eu realmente faço. Então eu vou entregar esse conteúdo aqui hoje, aqui falando mais de licenciamento ambiental. Além de vantagem para o produtor, tem vantagem para os órgãos públicos também. Conhecimento, identificação de quantitativo de piscicultores. Olha, tem que saber, eu quero saber quantos piscicultores eu tenho no meu estado, eu quero saber quanto que produz aqui no estado. Como é que a Peixe BR consegue informação de produção dos estados? Fazendo esse tipo de verificação, verifica nos órgãos públicos, verifica nas empresas que fornecem alevinos, nas empresas que fornecem ração, eles fazem essa verificação, né, para ver o quê? Quantidade que está produzindo, que tipo de espécie de peixe que está produzindo, né, os locais de produção, onde que está produzindo, quais são os locais que mais produzem peixe. Né? Ordenamento na utilização dos recursos hídricos. É claro que tem que ter um ordenamento. Não pode ser utilizado de qualquer jeito, porque senão a gente perde a qualidade da nossa água. E o Brasil é um país riquíssimo em água. A gente não pode jamais perder o controle dessa qualidade da nossa água espetacular para a piscicultura. E como é que controla isso? Pelo licenciamento ambiental, sabendo onde que produz, quanto que produz e o que produz naquele local. Por que isso? Porque essa qualidade ambiental, ela garante a perpetuação da atividade. Então, se eu tenho esse controle, né, esse acompanhamento do que é produzido lá, eu sei que aquilo ali vai se perpetuar pelas próximas gerações, né? Vai se perpetuar para as próximas gerações continuarem produzindo peixe. A gente está num momento de produção hoje aqui, 2021. Daqui 10 anos, 20 anos, daqui um ano, ninguém sabe se eu vou estar aqui, se você vai estar aí continuando na produção. Mas a água tem que estar de boa qualidade para que os nossos sucessores continuem produzindo peixe, continuem se alimentando de peixe. Então, uma das vantagens desse acompanhamento do licenciamento ambiental. Além do próprio, isso tudo que a gente falou aqui, fortalece a cadeia produtiva.
né? Fortalece a cadeia produtiva. Atualmente, a gente sabe que o índice é baixíssimo, né? Vou dar um exemplo mais próximo de mim aqui, né? No estado de Goiás, hoje, um levantamento da Agrodefesa, que é o órgão de sanidade animal e vegetal do estado, e a Emater, que é o órgão de extensão nosso aqui, eles fizeram um levantamento de aproximadamente 5 mil piscicultores no estado de Goiás. Desses 5 mil piscicultores, uns 15% são licenciados. No máximo, 15% são licenciados. Por quê? Porque o Sebrae fez um trabalho espetacular, né? E eu já tive aqui em live com o Sebrae, com a Nilman, que é a gestora nacional. Tenho amigos aqui no Sebrae também, os diretores do Sebrae são meus amigos. Eu sou consultor do Sebrae também, né? Tenho gerentes do Sebrae que são meus amigos também. A gente tem o Adriano Teixeira, que é um dos que mais trabalha na piscicultura, o João, o Neto, enfim, vários aqui que eu poderia citar. Então, assim, o Sebrae fez um trabalho muito bacana, porque esse número deveria ser pela metade, deveria ser só uns 7%. E nos últimos 4, 5 anos aqui no estado de Goiás, o Sebrae, e não só em Goiás, aí foi no país inteiro, o Sebrae fomentou subsidiou o valor da consultoria para o piscicultor que quisesse regularizar a sua piscicultura. Então, olha que bacana. O piscicultor visitava o Sebrae, abria uma demanda de licenciamento ambiental, de consultoria para licenciamento ambiental, né, inovação tecnológica, e aí a consultoria era contratada. Se o serviço custasse R$10 mil, o Sebrae pagava 70%. O Sebrae pagava R$7 mil. E o piscicultor pagava R$3 mil, podendo dividir isso aí em até 10 vezes, se eu não estiver enganado. Então aumentou muito aqui, aumentou muito em outros estados a questão do licenciamento ambiental, justamente pelo Sebrae subsidiar a consultoria. Isso foi muito bacana o trabalho que o Sebrae vem fazendo, e a gente só tem que agradecer. Por quê? A burocracia é muito grande, né? O trâmite processual ele é lento, os próprios órgãos ambientais eles têm uma deficiência técnica, porque a piscicultura é a que, vamos dizer assim, a que tem menos demanda, se a gente for para parar para pensar. Por quê? Porque os resultados da produção de peixe hoje ainda, eles poderiam ser muito maiores, mas hoje eles não são maiores justamente porque a gente tem um pouco nessa questão da burocracia aqui. Então, às vezes, o próprio fiscal ambiental, às vezes ele não consegue, o analista ambiental, perdão, às vezes ele não consegue entender tudo aquilo que está passando, e aí o processo demora para poder seguir, porque ele tem que buscar informação, buscar resolução disso, resolução daquilo, seguir, e muitas das vezes pode sair um pouco da cabeça do analista, né? Ele não entender aquilo ali e pedir para um processo ser mais bem explicado, mais bem apresentado. Isso é comum de acontecer. A maioria dos estados segue uma resolução do CONAMA de 2009, né, que está dentro aí desses parâmetros para tamanho, espécie, sistema de produção, porte, enfim. Mas vamos lá. Que ano que a gente está? 2021. Para 2009, são 12 anos. 12 anos. A piscicultura que era praticada em 2009 é a mesma piscicultura que é praticada agora em 2021? Não. Até porque hoje a gente está vivendo um momento digital. Naquele tempo nunca nem se pensou nisso. Então, assim, 12 anos de diferença, né? Todos os estados hoje eles estão atualizando as suas matrizes de licenciamento ambiental. Por quê? Porque justamente a documentação que era solicitada era datada de um processo que acontecia em 2009. Hoje a gente está em 2021, então todos os estados estão se atualizando. A gente tem alguns estados que estão na frente, como São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Paraná, né? A gente tem 6 estados aí que estão tão bacana. Então, assim, estão desenvolvendo um trabalho bem legal no licenciamento ambiental. Mas outros estados estão caminhando para trás ainda, ou estão parados, ou estão estagnados. Então a gente precisa muito disso aqui, desse tipo de informação aqui, para o próprio piscicultor, para o próprio produtor, para o próprio interessado, para universidades, né, para a academia. Fazer mais esse tipo de conversa, fazer mais esse tipo de contato, para entrar em contato com os vereadores municipais, com os deputados estaduais, deputados federais, senadores, para a gente melhorar essa questão do licenciamento ambiental no país. Vamos seguindo aqui. O processo ele pode acontecer em 3 esferas: municipal, estadual e federal. Na municipal, tem que ver qual município de verdade está descentralizado para licenciamento ambiental. Não são todos os municípios dos estados
que tem essa autorização da Secretaria do Meio Ambiente do Estado para fazer licenciamento ambiental. Depende dele ter todo um corpo de analista técnico, analista ambiental lá, né, ter condição de fazer vistoria, ter uma quantidade, ter uma Secretaria de Meio Ambiente independente, né? Às vezes municípios pequenos não têm uma Secretaria de Meio Ambiente independente, então não consegue ter essa descentralização. Então aí tem que fazer o processo na esfera estadual. Qual que é a vantagem de fazer no município? A demanda é muito menor e 2 fiscais conseguem atender essa demanda de licenciamento no município. Paulo, qual que é a diferença de licenciar no município ou no estado? Nenhuma, porque os municípios seguem as recomendações do estado. Simplesmente ela vai correr mais rápido no município. Eu tenho um processo de licenciamento que saiu em 3 meses no município. 90 dias. Menos de 90 dias eu estava com a piscicultura licenciada. Né? Por quê? Porque no município é muito mais rápido. Você conversa com o fiscal, ele vai lá, vistoria, faz a vistoria, volta, você paga a taxa de fiscalização e ele vai emitir a licença para você. É simples assim. No estado também deveria ser assim. Mas o que acontece? A demanda do estado é muito maior. O corpo técnico em relação à demanda é muito deficitário. Né? Então, às vezes, você tem 2, 3, os mesmos 2 ou 3 que teria no município, tem no estado, mas aí você tem que atender todos os municípios do estado. Então, a demanda ela é bem mais demorada quando o licenciamento ambiental é no estado. Quando o processo de regularização é na esfera federal, hoje, né, para, por exemplo, piscicultura em águas da União, e a gente já fez uma maratona só disso daqui, hoje é muito rápido. Hoje, se eu tiver toda a documentação em mãos, eu consigo dar entrada no processo em menos de 40 minutos. Eu já tenho o meu espelho, o meu protocolo de processo correndo lá dentro. E a análise hoje está sendo muito mais rápida que antigamente. Parabéns para a Secretaria de Agricultura e Pesca por isso. Né? Porque hoje eu tenho processos de outubro que já passaram da análise técnica. Então a gente está falando aí de 6 meses de processo, que antigamente demorava 2, 3, 4, 5 anos. Hoje eu tenho 6 meses. Um processo já foi para a Agência Nacional das Águas e para a Marinha, para ele ser analisado lá. E com certeza vai ser muito rápido lá, porque o último decreto de 2020, que foi em dezembro, colocou toda a responsabilidade em cima da Secretaria de Agricultura e Pesca, para que ela fosse a responsável por toda essa parte da regularização ambiental na esfera federal. Então, se passou nesses 6 meses de análise, uma análise pesada, que foi solicitada, várias coisas para poder ser adequadas no projeto, se passou 6 meses lá, a Agência Nacional das Águas e a Marinha, olha assim, se passou lá na parte técnica, aqui é só ver se está de acordo com o que a gente coloca e aprovar. Então, assim, um processo de regularização em águas da União, que antes demorava 4, 5, 6 anos, eu tenho processos que foram entregues de 14 anos, saindo em 6 meses, mais uns 3 meses, vamos dizer assim, eu já consigo pegar esse meu contrato de cessão de uso. Olha que ganho fenomenal que a gente tem hoje graças a essa nova administração da Secretaria de Agricultura e Pesca. E parabéns para eles por terem implantado isso, ok? Vamos lá. Então, falei, né, normalmente os municípios não licenciam quando é para trabalhar com espécie considerada como exótica. Vamos dar o exemplo clássico da tilápia. Municípios, na maioria deles, não tem autonomia para licenciar a produção de tilápia no município. Então você tem que trabalhar no estado. Mas o município segue mesmo a recomendação da Secretaria do Meio Ambiente do estado, tá certo? Vantagem do município, né? Então, falei, é mais barato, as taxas são mais baratas. No município você paga 200, 300, 400 reais por uma fiscalização. No estado, dependendo do tamanho, você vai pagar 600, 800, 1.500, 3.000 reais, dependendo também da tipologia do processo, de acordo com o porte, de acordo com o grau de severidade, enfim, tudo que pode acontecer lá no seu trabalho. Outorga de água, ela vai acontecer aonde? Somente na Secretaria de Meio Ambiente ou na Agência Nacional das Águas. Tá certo? Você pode fazer na Secretaria do Meio Ambiente do Estado ou na Agência Nacional de Águas, que é a ANA, né? E aí vai depender também do local onde você vai estar fazendo essa produção. Em geral, você tem o quê quando você trabalha com licenciamento? Né? Você tem uma licença prévia do seu empreendimento, que é o quê? Que eles vão aprovar a localização, aprovar a viabilidade, estabelecer alguns requisitos e condicionantes para serem atendidos nas próximas fases. Então, seria a licença prévia, né? Uma preliminar. Daí você passa por uma licença de instalação, que é o quê? Uma autorização para você implantar a atividade seguindo todo o planejamento que você apresenta e os projetos que você apresenta também. E esses projetos já foram aprovados na licença prévia, tá certo? Naquela preliminar. Então aqui é uma sequência,
tá certo? E aqui você viu, ó, segundo planejamento. Então, para dar entrada no licenciamento ambiental, você tem que apresentar um planejamento do que você vai fazer. Não dá para você falar que vai fazer de qualquer jeito. Quem faz de qualquer jeito tem qualquer resultado e qualquer resultado vai ser o suficiente para ele. Licença de operação é aquela que autoriza a operação mesmo da atividade de acordo com o que foi aprovado na licença prévia e na licença de instalação. Alguns projetos, de acordo com o porte dele, eles são enquadrados como licença ambiental simplificada, que o próprio nome já diz, ela é mais simples do que você fazer todo esse passo a passo. Aí, ela é uma licença só, você faz só um passo para poder obter esse tipo de enquadramento e obter a licença, né, o deferimento da licença lá na frente. Algumas licenças são mais pesadas, né, de acordo com o porte, de acordo com o empreendimento específico, de acordo com o potencial de severidade da espécie que está sendo trabalhada lá, e aí a gente enquadra ela como licenciamento ordinário. Alguns outros estados podem mudar o nome, né, mas a média dele aparecer mesmo é licenciamento ordinário. Esse licenciamento ordinário, ele é inclusive mais caro, né, normalmente laboratório de alevinos, produções de grande porte, eles enquadram nisso daqui, né. Eu tenho processo de licenciamento ordinário para um laboratório de alevinos e tenho processo de licenciamento ordinário também para a produção de peixe em tanque-rede. Por quê? Porque a capacidade produtiva anual é de quase 1.000 toneladas de peixe. 1.000 toneladas de peixe dá quase 100 toneladas por mês. 100 toneladas por mês é um projeto grande, é um projeto que exige uma atenção maior. Então é lógico que ele ia ser enquadrado não como uma licença ambiental simplificada, mas sim como uma licença ordinária. E ele é um processo mais pesado, mas é um processo que acontece e que passa e que é licenciado também. E existe o mais simplesinho de todos, que é aquela dispensa de licenciamento, né? O nome dispensa de licenciamento, na verdade, ele até não deveria ser utilizado dessa forma. Por quê? Porque você tem que fazer um registro, um cadastro, você tem que fazer um resumo da atividade que vai ser apresentada, você tem que falar o que você vai produzir, que peixe que você vai produzir, quantidade que você vai produzir, sistema de produção que você vai trabalhar, estrutura produtiva que você vai utilizar. Enfim, ele é um cadastro, é quase uma licença, mas é entendido como um registro ambiental, um cadastro ambiental, ou uma declaração de atividade agrícola ou aquícola, né? Tem todos esses nomes, né? Em vários estados varia um pouco, mas é a nossa famosa dispensa de licenciamento, tá? Você também tem essa opção. E, bom, o que mais que a gente pode falar aqui? O que é documentação necessária? Paulo, fala aqui pra gente aqui, já que você falou que ia entregar o ouro aqui pra gente hoje, nessa conversa, qual seria a documentação necessária, de repente, que eu precisaria levantar para, por exemplo, se eu quiser contratar aqui plano consultoria para fazer o licenciamento da minha atividade aqui, da minha piscicultura, que tipo de documentação que eu já posso preparar? A gente tem que fazer, aí na verdade é fazer um comprovante de cadastro, que você vai dar entrada nesse licenciamento, um comprovante de pagamento da taxa, né, da taxa de licenciamento, de acordo com a tipologia do processo e como é que ela enquadrou, cópias da documentação, se você vai trabalhar como pessoa física, RG, CPF, comprovante de endereço, né, inscrição de produtor rural é interessante, ou da pessoa jurídica, né, CNPJ, contrato social, enfim, todas essas coisas. Uma certidão de registro do imóvel, né? Se você for produzir, por exemplo, em viveiros escavados, em tanques suspensos, tanques elevados ou tanques rede na frente da sua piscicultura, na frente da sua propriedade, aí vai precisar de uma cópia do certidão de registro do imóvel, no cartório, né? O cadastro ambiental rural, que é o CAR, né? Você tem que ter esse cadastro ambiental rural lá, né, para poder apresentar essa documentação. A certidão de uso do solo, ou certidão de zoneamento, vai depender do município, do estado onde você estiver trabalhando para poder apresentar isso daqui. Uma certidão da cessionária de água, né, se você vai, onde que está sendo essa captação de água, se essa captação de água ela está próxima a um abastecimento público ou não, e aí varia de diferentes distâncias, né, para ser aprovado ou não isso daí. E a outorga ou a dispensa de outorga para você anexar no processo de licenciamento também. Vai precisar de um croquis da área, como é que você chega lá, como é que você vai utilizar, que tanto de tanque que vai ter, isso aí entra muito no relatório ambiental ou no memorial técnico, onde você vai descrever de fora a fora, do começo ao fim, tudo que vai acontecer lá. Espécie, sistema, estrutura produtiva, ração, tudo que você vai trabalhar, caracterização do ambiente, caracterização do sistema, tudo. Essa é a parte completa, é a parte mais pesada, né?
alguma certidão do IBAMA, né, de cadastro técnico federal no IBAMA, a anotação de responsabilidade técnica, né, talvez alguns locais precisam de uma procuração do produtor para o técnico para ele fazer isso daqui, e os mapas, né, os mapas, todos os mapas que estiverem lá na exigência ambiental do órgão, né, específico, o regulador disso, você tem que atender com esses mapas principalmente. E todos esses mapas, então, você entrega, toda essa documentação você entrega, segue o trâmite processual, seguir o trâmite processual, se tiver alguma alteração, alguma adequação que precisa ser feita, você vai adequar. O seu técnico, ele é responsável por esse processo do início até o fim. Então, põe uma coisa na sua cabeça, você que é produtor, você que é interessado. O seu técnico, quando você contratar um técnico para fazer o seu licenciamento ambiental, você tem que exigir em contrato que ele acompanhe o seu processo do início até o fim. Por quê? Porque é comum serem solicitadas adequações no projeto, alterações no projeto. E se você não tiver isso em contrato com ele, ele pode te cobrar depois para poder fazer isso. Então já combina antes todo esse acompanhamento aqui para poder fazer esse trabalho, ok? Enfim, entregou tudo, a licença é emitida, produzir de forma legalizada, licenciada. Tá certo?